E aí, CDFs, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui, finalmente, pro nosso canal. Voltamos! Hoje a gente tá aqui pra falar um pouquinho sobre a nossa universidade, que é a UNLP, ou Universidade Nacional de La Plata. A gente deixou lá no nosso Instagram uma enquete perguntando o que vocês gostariam de ouvir mais a gente falar. E teve uma mensagem dizendo que pouca gente grava vídeo falando sobre a UNLP. E outra, dá uma olhadinha lá no Instagram, porque a gente vive postando dicas de coisas bem importantes. Então, gente, primeiro a gente vai começar explicando pra vocês como que é a cidade, qual a diferença da grande Buenos Aires pra a pequena La Plata. Vamos começar com uma coisa que ninguém sabe, assim. La Plata é a capital do estado de Buenos Aires. Não é Buenos Aires. Não é É La Buenos Plata. Aires. La Plata, ela une tudo que é bom de uma cidade pequena, mas é uma capital, então tem tudo. Eu acho isso maravilhoso. A sensação de estar em La Plata é que você tá literal no interior. Uhum. Até, tipo, as pessoas são mais aconchegantes, elas querem te ajudar, elas param pra te ouvir. Você acaba conhecendo seus vizinhos, você conhece as pessoas que você vai na vendinha delas comprar coisa. Você tem aquela sensação de acolhimento. Muito disso não acontece lá em Buenos Aires. Tipo, é você, quem você conhece, dos seus ciclos de amizades e acabou. Eu vejo Buenos Aires, assim, uma maneira legal de definir, é uma cidade grande. Imaginem São Paulo, imaginem Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Maceió. É uma cidade grande, onde as pessoas têm mentalidade de cidade grande. O que significa isso? Elas são mais frias. Falando mais da geografia de La Plata, a Argentina é um lugar, assim, reto. Não tem morro. Eu gosto de definir La Plata como um quadrado, dividido em quadradinhos, onde cada ponto dele tem uma diagonal que liga até o centro. É literal, se você pegar um mapa, você botar no Google La Plata, vai aparecer o mapa lá de um quadradão com quadradinhos, cruzando assim. E é isso. Isso é La Plata. Andar aqui é igual jogar batalha naval. Você tem a rua 1, 2, 3, 4, 5, e aí você tem a 60, 62, 63. Então, uma cruza a outra. Entende? É estranho, mas eu acho melhor do que, tipo, em Buenos Aires são nomes mesmo, as ruas. Eu acho melhor do que nome. Esse grande ciclo sem fim. Faculdade. Uma coisa importante que eu acho que todo mundo precisa saber daqui de La Plata é que o quadrado, fora do quadrado, ele é limitado por algumas cidades. As principais delas são Berisso e Los Hornos. São extremos opostos. Por que as duas são principais? Los Hornos eu sinceramente não faço a menor ideia. Berisso é muito importante porque é zona de faculdade. Tanto que a nossa faculdade é bem pertinho de Berisso. Tem, inclusive, a área Berisso e a área La Plata. A gente vai gravar no final desse vídeo, a gente vai colocar as nossas filmagens da faculdade lá de dentro pra vocês conhecerem um pouquinho como que é. E se esse vídeo não tiver essa coisa, é porque a gente não conseguiu, mas a gente faz outro vídeo. Agora, gente, o momento mais esperado. Uhul! Vamos falar sobre a UNLP! Palmas! Yay! O que é que tem pra falar? Bem, como é que começa a UNLP? A UNLP, ela tem vários centros. Cada centro desse é para um curso diferente. A gente tem uma rua que a gente chama de Rua das Faculdades, que nessa rua a gente tem as faculdades de veterinária, de jornalismo, de medicina, de agronomia e a outra... Veterinária? Não, ciência. Tem veterinária também. Ciências agrônomas. Ciências agrônomas. medicina. Ela é um prédio grande com um hospital atrás. Quem manda na faculdade, a pessoa responsável pela toma de decisões mais importantes, é o decano. O nome do decano é Juan Ángel. E depois disso a gente tem a vice-decana, que é uma mulher, e os secretários. Os secretários variam bastante para cada área da faculdade. Muito importante que o seu último ano você vai fazer a PFO, que é a prática final obrigatória. Nessa prática final obrigatória você tem um chefe do departamento da PFO. Ele é muito importante. Que ele goste de você. A verdade, ela foca no ensino humanitário e
ético, principalmente. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu acho que a gente comentou um pouco sobre isso no vídeo Acho que no passado. vídeo passado a gente falou. Mas é sempre bom falar isso, porque é uma das principais coisas da faculdade. Tem textos que são escritos em linguagem inclusiva, por exemplo, que eles não colocam gênero nos textos, e são textos oficiais. Quem você seja, a faculdade vai te incluir. Exato. É esse o nosso foco. E para isso, uma das grandes ajudas nesse quesito são as agrupações da faculdade, que são uma coisa muito legal. É o que a gente conhece como grêmio estudantil. O pessoal se divide para realizar coisas pela faculdade. Então, se você precisa de ajuda, você vai na sua agrupação e eles vão te encaminhar para onde você precisa, até te acompanham. Mais uma coisa, você é obrigado a votar. Se você não vota, você não faz final. Mas vote. Vá votar, não perca. Você tem 3, 4 dias para votar. E também uma coisa muito legal na nossa faculdade, que vale a pena dizer, são 6 anos de curso. E eles são divididos em ciclos. O primeiro ciclo só dura 2 aninhos. É o ciclo básico. Nele você vai ter matérias como anatomia, histologia, citologia, embriologia, bioquímica, fisiologia. A partir do terceiro ano, a gente já começa o ciclo clínico. Nesse ciclo clínico, a gente já começa também a ir ao hospital, acompanhar um médico. E no final do ciclo clínico, a gente tem a PFO, que é, como a gente tinha falado antes, a prática final obrigatória. Gente, uma coisa muito legal. Minha parte, minha área. Vamos falar um pouco sobre o ingresso da UNLP. E, gente, é muito interessante o ingresso da faculdade. Eu, inclusive, vou pegar até o cadernicho, que é tipo uma apostila do que eles dão para você seguir durante as aulas, dizendo quais são os temas que a gente debate dentro do ingresso. E a gente vai vendo já como incluir, como trabalhar com todo tipo de gente. A faculdade ela é bem inclusiva. O tema é perspectiva de direitos humanos na saúde. A gente já estuda um pouquinho sobre a Organização Mundial da Saúde, a gente já vê um pouquinho dos aspectos gerais. E lembrando que também eles dividem você em grupos. E nesses grupos você vai ficar com um tema, você estuda esse tema em casa, e na outra aula o seu grupinho vai debater sobre esse tema com a sala. Mas enfim, é muito interessante essa coisa de debater. E o pré-ingresso é basicamente isso. Você vai lá, você vai debater o assunto, você vai aprender um pouco disso. Quando a gente entra no pré-ingresso, você vai fazer uma atividade, que é um questionário, que você vai fazer a 10 pessoas, e o trabalho é do primeiro ano da carreira de medicina. São 2 trabalhos que você tem que fazer para entregar. E esses trabalhos devem ser aprovados para que você consiga entrar na carreira de medicina. Quando você aprova os 2 trabalhos, quando você tem 80% de presença nas aulas, aprovaste. É quase impossível você repetir nesse curso. Você repete se você quiser repetir. Porque os professores, eles te dão todas as chances, eles corrigem esse trabalho, eles mandam de volta pra você falando, olha, adiciona faltou isso, faz assim diferente. Inclusive, quem é que dá as aulas são próprios alunos de medicina do 5º, do 6º ano. E eles querem ajudar você, isso é muito real. Eles querem te dar a mão e fazer com que você tenha uma entrada muito boa. E, inclusive, os tutores do pré-ingresso, eles vão seguir você até metade do ano, se eu não me engano, até agosto, mais ou menos. Já que a gente tá falando de pré-ingresso, a gente vai falar sobre as cátedras da faculdade. E aí, odeio. Bárbara, o que é cátedra? Eu nunca ouvi falar em cátedra na minha vida. Cátedra nada mais é do que, vamos supor, a gente tem anatomia. Anatomia, ela tem 3 cátedras. 3 cátedras com métodos diferentes, com professores diferentes. Ou seja, cada cátedra é responsável pelo seu modo de avaliação e o modo como vai ser dado a matéria. Obviamente, no final de tudo, independente se você pega a cátedra A, B ou C, você vai ter um conhecimento básico para avançado de anatomia. Não importa qual cátedra você fique, você vai saber anatomia. Imagine como se as cátedras fossem a sala que você está. Entendeu? Se eu fico na sala, é que nem o ensino médio, tipo, vamos dizer que você fazia parte de um colégio muito grande. E aí tinha primeiro ano A, primeiro ano B, primeiro ano C.
entendeu? Cátedras. A anatomia é basicamente isso, as cátedras, na verdade. A cátedra A, cátedra B, cátedra C. Cada uma vai ter seu método de explicar, cada uma vai focar de uma maneira diferente em cada coisa, mas no final, quando juntar todos os alunos, esses alunos têm que ter um conhecimento básico e um conhecimento avançado em certas áreas. Tem cátedra que faz 3 provas, tem cátedra que faz só uma. Entendeu? São métodos diferentes e elas são autônomas para tomar essas decisões. Então, tipo, você tem que conhecer a cátedra que você vai entrar antes de você se inscrever pra ela, tá bom? Sim, e conheçam de verdade, porque geralmente aqui a gente não trabalha com períodos, trabalhamos com ano. São anos. Então, se você escolhe uma cátedra que utiliza um método que você não gosta, que não é o seu método de estudo, Você vai ficar preso um ano. vai na mesa das agrupações, pergunta pra eles, essa cátedra faz o quê? Como que é isso daqui? Eles vão te responder e eles vão gostar de te ajudar. Então, pergunta, gente, pelo amor de Deus, não entrem numa cátedra porque ela é a mais fácil, porque existe isso na faculdade. A cátedra X é mais fácil do que a cátedra Y. Só que aí você entra na cátedra X achando que ela é mais fácil e pra você ela é mais difícil. Prestem atenção nisso. Não existe mais fácil ou difícil, existe o seu modo de aprender.